Meu nome é João Carlos, mas na estrada todo mundo me conhece como Joãozão da Fronteira. Tenho 45 anos rodando por essas estradas brasileiras, dirigindo meu Scania azul, que é quase um lar para mim. Boné sempre na cabeça, camiseta simples e uma calça jeans desbotada. Essa é minha marca registrada. Minha esposa Maria sempre diz que eu nasci com o volante nas mãos, e ela não está errada não. Era uma terça-feira qualquer, daquelas que você pensa que vai ser mais um dia comum na lida. Eu estava voltando de uma entrega em Goiânia, descendo pela BR-153 em direção a São Paulo, quando vi um cara na beira da estrada fazendo sinal para carona. Normalmente eu não paro, os tempos tão perigosos demais. Mas alguma coisa naquele homem me chamou a atenção. Ele parecia diferente dos caroneiros comuns. Tinha uns 35 anos, bem vestido, com uma jaqueta jeans com capuz e aparência de quem tinha estudo. Não era o típico andarilho da estrada. Pensei, coitado, deve ter quebrado o carro ou algo assim. Diminuí a velocidade e parei no acostamento. "Precisa de uma carona, parceiro?" Gritei pela janela. "Por favor, amigo. Preciso chegar urgente em Uberlândia", respondeu ele com uma voz educada, mas tinha algo estranho no jeito dele falar. Os olhos dele eram nervosos, inquietos, como se estivesse sempre olhando por cima do ombro. "Pode subir então. Tô indo para São Paulo. Passo por Uberlândia mesmo." Ele subiu na cabine e se acomodou no banco do carona. "Muito obrigado mesmo. Você não sabe como me salvou", disse ajeitando a jaqueta. "Imagina, rapaz, na estrada a gente se ajuda. Como é seu nome?" "Roberto", respondeu rápido demais, sem me olhar nos olhos. Alguma coisa não estava batendo, mas tentei ignorar. Puxei assunto sobre o trânsito, sobre a carga, sobre o tempo, mas o cara respondia só com monossílabos. Ficava mexendo na jaqueta o tempo todo, como se tivesse algo importante ali dentro. Rodamos uns 50 quilômetros em silêncio. Eu tentava quebrar o gelo, mas Roberto parecia cada vez mais tenso. Suava frio mesmo com o ar-condicionado ligado. Foi aí que eu comecei a ficar desconfiado de verdade. O cara não parava quieto, mexia nas mãos, olhava pelo retrovisor a toda hora. Parecia que estava fugindo de alguma coisa. "Tudo bem aí, rapaz? Você tá meio nervoso", comentei, tentando soar natural. "Tá tudo bem, só cansado mesmo", murmurou, mas a mão dele foi parar dentro da jaqueta. Foi nesse momento que meu sangue gelou. Pela primeira vez em 25 anos de estrada, eu senti que tinha cometido um erro que podia me custar caro, muito caro. A mão dele se mexia devagar dentro da jaqueta, como se estivesse procurando alguma coisa. Meu coração disparou, mas tentei manter a calma. Já tinha visto muita coisa na estrada, mas nunca tinha me sentido em perigo real dentro da minha própria cabine. "Roberto, você tem certeza que está tudo bem?" Insisti, mas dessa vez minha voz traiu um pouco do nervosismo. Ele não respondeu. Só continuou mexendo dentro da jaqueta com aquele olhar perdido, como se estivesse tomando uma decisão muito difícil. E foi aí que eu vi o brilho metálico saindo de dentro da jaqueta dele. Uma pistola. O mundo parou por um segundo. 25 anos na estrada, milhares de quilômetros rodados, centenas de caroneiros ajudados. E agora eu estava ali, preso numa cabine de caminhão com um homem armado. Rapidamente, quase por instinto, esticei a mão e liguei o rádio, talvez procurando algum conforto na voz familiar dos companheiros da estrada. Mas o que eu ouvi me fez o sangue gelar completamente. Homem de aproximadamente 35 anos, considerado extremamente perigoso, fugiu da penitenciária de Aparecida de Goiânia na madrugada de hoje. Roberto Silva Santos está armado e pode estar se dirigindo para a região de Uberlândia. A população é orientada a não se aproximar e comunicar imediatamente. Meus olhos se encontraram com os dele no retrovisor. Roberto sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era o sorriso de quem sabia que eu acabara de descobrir quem ele realmente era. "Parece que você descobriu meu segredinho, Joãozão", disse ele, apontando a pistola na minha direção.
Se você está gostando dessa história e quer saber como eu consegui sair dessa situação impossível, deixa seu like aí embaixo e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Vou responder todo mundo. A aventura está só começando e garanto que vocês não vão acreditar no que acontece no próximo capítulo. A pistola apontada para minha cabeça fez o tempo parar completamente. Minha mão tremia no volante enquanto eu tentava manter o caminhão na pista, mesmo com o coração batendo que nem tambor de escola de samba. Escuta aqui, Joãozão, disse Roberto, a voz agora bem diferente daquela educada de antes. Você vai fazer exatamente o que eu mandar, sem pergunta, sem gracinha, entendeu? Cara, calma aí, tentei falar, a voz saindo meio embargada. O que você quer? Se é dinheiro, eu tenho alguns trocados. Dinheiro? Ele deu uma risada amarga. Eu preciso muito mais que dinheiro, caminhoneiro. Eu preciso sumir desse país e você vai me ajudar. Minha mente trabalhava a 1000 por hora. Roberto Silva Santos, o nome que tinha saído no rádio. Penitenciária de Aparecida de Goiânia. Extremamente perigoso. Eu tinha uma esposa em casa, 2 filhos já crescidos, netos pequeninhos. Não podia morrer ali. Olha, Roberto, falei tentando soar calmo. Você escolheu o cara errado. Sou só um caminhoneiro simples, rodo essas estradas há mais de 20 anos, nunca me meti em encrenca com ninguém. Justamente por isso mesmo, ele respondeu, encostando a arma na minha costela. Ninguém vai suspeitar de um caminhoneiro barbudo e cansado. Você é meu passe livre. A BR-153 se estendia à nossa frente e eu via outros caminhões passando no sentido contrário. Pensei em fazer algum sinal, buzinar de forma estranha, qualquer coisa para chamar atenção, mas Roberto parecia ler meus pensamentos. Nem pense em fazer gracinha, viu? Uma buzinada errada e você vira presunto na hora. Engoli seco e continuei dirigindo. A situação estava ficando cada vez mais complicada. Minha experiência na estrada me dizia que homem desesperado é capaz de qualquer coisa. E Roberto tinha cara de quem não tinha mais nada a perder. Onde você quer ir? Perguntei tentando ganhar tempo. Fronteira com o Paraguai. Ciudad del Este. Tenho uns contatos lá que podem me ajudar a desaparecer. Fronteira? Claro! Por isso ele tinha me escolhido. Meu apelido não era à toa. Eu conhecia todas as rotas para o Paraguai. Tinha contatos em Foz do Iguaçu. Sabia onde eram as barreiras policiais e os pontos de fiscalização. Isso vai levar uns 3 dias, rapaz, expliquei. E tem várias barreiras pelo caminho. Como você pretende passar? Roberto abriu uma mochila que tinha trazido e mostrou vários documentos falsos. Tenho tudo aqui. RG, CPF, habilitação. Vamos ser parceiros de viagem, entendeu? Você me apresenta como seu ajudante. O cara tinha planejado tudo. Não era um fugitivo qualquer, era esperto, organizado. Isso me deixava ainda mais nervoso. Passamos por uma cidade pequena e Roberto ficou se escondendo toda vez que via viatura. Meu celular tocou. Era a Maria, minha esposa. Atende, ordenou Roberto. Fala normal, mas nada de gracinha. Alô, amor, atendi, tentando soar natural. João, como tá a viagem? Vai chegar que horas amanhã? Olhei de canto de olho para Roberto, que fazia gestos para eu inventar alguma coisa. Oh, Maria, mudança de planos. Surgiu uma carga extra aqui. Vou demorar uns dias a mais. Não esquenta, não. Ah, João, os meninos estavam ansiosos para te ver. O Gabriel fez um desenho novo do vovô caminhoneiro. Meu coração apertou. Gabriel, meu netinho de 6 anos, sempre desenhava caminhões quando sentia saudade. Será que eu ia ver ele de novo? Fala para ele que o vovô vai trazer um presente bem especial dessa vez. Consegui dizer, esperando que ela entendesse que alguma coisa estava errada. Tá bem, amor, se cuida na estrada. Te amo. Também te amo, Maria. Desliguei o telefone com um nó na garganta. Roberto tinha ouvido tudo. Família bonita você tem, Joãozão, disse ele, com um sorriso que não chegava nos olhos. Seria uma pena se alguma coisa acontecesse com eles, não é? Senti o sangue ferver.
Deixa minha família fora disso, rapaz. Você quer ir para a fronteira, eu te levo. Mas não encosta um dedo na minha família. Depende de você, caminhoneiro. Se colaborar, todo mundo fica bem. Se tentar ser esperto... Ele balançou a pistola. A tarde foi caindo e paramos num posto para abastecer. Roberto tinha instruções precisas. Eu ia descer sozinho, abastecer, pagar e voltar. Ele ficaria deitado no beliche da cabine, escondido. 15 minutos, Joãozão. Nem um segundo a mais. No posto, tentei fazer contato visual com o frentista, um rapaz novo que eu não conhecia. Pensei em sussurrar alguma coisa, pedir ajuda, mas Roberto podia estar me vendo pela janela. Completa o tanque aí, filho, falei pro frentista. Beleza, tio. Viagem longa? É, mais longa do que eu gostaria, respondi, tentando colocar algum significado nas palavras. Mas o rapaz não captou. Abasteceu, cobrou, e eu voltei para a cabine. Roberto estava exatamente onde eu tinha deixado ele, arma em punho. Muito bem, Joãozão. Vejo que você aprendeu a lição. Saímos do posto e voltamos para a estrada. A noite começava a cair, e eu sabia que as próximas horas seriam as mais longas da minha vida. Roberto parecia mais relaxado agora, mas eu sabia que isso podia ser ainda mais perigoso. Escuta, Roberto. Tentei puxar conversa. Se você me contar direito o que fez, talvez eu possa te ajudar melhor. Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando pela janela. Você não quer saber, caminhoneiro. Trust me. Mas eu já sabia que queria. Se ia passar os próximos dias com esse homem, precisava entender com quem estava lidando. E, principalmente, precisava descobrir um jeito de sair dessa vivo. A estrada se estendia à nossa frente, escura e cheia de incertezas. E eu começava a perceber que essa viagem seria muito mais perigosa do que imaginava. A noite caiu pesada sobre a BR-153 e as luzes dos postes criavam sombras assombradas dentro da cabine. Roberto tinha relaxado um pouco a vigilância, mas a pistola continuava sempre à vista, me lembrando constantemente da situação em que eu estava metido. Paramos num posto 24 horas para jantar. Ele tinha um plano para tudo. Entraria comigo no restaurante, se passaria por meu ajudante e nada de conversas desnecessárias com estranhos. Lembra, Joãozão, disse baixinho enquanto caminhávamos. Um movimento errado seu e pode ter certeza que alguém vai se machucar, e não necessariamente você. A ameaça velada à minha família fez meu sangue ferver, mas eu sabia que não tinha escolha. Entramos no restaurante típico de estrada, mesas de fórmica, comida caseira e alguns caminhoneiros conhecidos. "Ó, se não é o Joãozão!" gritou seu Zé, um colega de muitos anos. "Tudo certo, companheiro?" "Salve, Zé!" respondi forçando naturalidade. "Apresento aqui o Roberto, meu novo ajudante." Roberto cumprimentou educadamente, representando perfeitamente o papel. Mas eu notava que ele observava cada movimento, cada pessoa que entrava e saía. Pedimos 2 marmitas e nos sentamos numa mesa no canto. Enquanto comíamos, Roberto começou a falar. Talvez o cansaço tenha afrouxado a língua dele. "Sabe qual é o problema, Joãozão? Todo mundo pensa que bandido é burro, que a gente escolhe essa vida por preguiça ou maldade. E não é?" perguntei, curiosidade genuína na voz. Roberto deu uma risada amarga. "Eu era engenheiro civil, cara. Formado pela USP, tinha escritório próprio, casa no Morumbi, vida boa, família estruturada. Isso me pegou de surpresa. Não esperava essa confissão. O que aconteceu então?" Ele mexeu a comida no prato, perdido em lembranças. Crise de 2015. Construção civil foi pro buraco, inadimplência nas alturas. Perdi tudo em 6 meses. Casa, empresa, dignidade. Mas daí para virar... Hesitei. "Bandido?" completou ele. "Foi gradual, sabe? Primeiro foram os empréstimos com agiotas para tentar salvar a empresa. Depois, quando não consegui pagar, eles sugeriram alguns serviços especiais. Eu continuava comendo, mas prestando atenção em cada palavra. Conhecer a história do cara talvez me ajudasse a encontrar uma saída. Comecei lavando dinheiro através de obras fantasmas. Era fácil, eu entendia do ramo. Mas aí você vai se envolvendo cada vez mais fundo e quando percebe,
Não tem mais volta. E como acabou na cadeia? Os olhos dele escureceram. Delação premiada. Um dos caras do esquema me entregou para salvar a própria pele. Fui condenado a 12 anos. Que terminamos de comer em silêncio. Na volta para o caminhão, Roberto parecia mais pensativo. Talvez contar a história tenha mexido com ele. Voltamos para a estrada, agora pela madrugada. O movimento era menor, só caminhões e alguns carros esporádicos. Roberto se acomodou melhor no banco, mas nunca deixava a arma muito longe. Posso fazer uma pergunta? Arrisquei. Pode. Por que fugiu agora? Faltava muito tempo ainda? Roberto ficou quieto por alguns quilômetros. Quando falou, a voz estava diferente, mais baixa. Minha filha Camila, ela tem leucemia. Senti um peso no peito. Por mais que o cara fosse um fugitivo, um pai desesperado era algo que eu podia entender. Os médicos disseram que ela tem poucos meses se não fizer um transplante de medula óssea. E eu sou compatível. Mas você pode pedir uma saída temporária, não pode? Já tentei tudo, Joãozão. Burocracia, papelada, recursos. Não tem tempo para isso. Enquanto eu fico esperando o sistema funcionar, minha filha está morrendo. Comecei a entender o desespero do homem. Como pai, eu sabia que faria qualquer coisa pelos meus filhos. Qualquer coisa. Onde ela está agora? São Paulo, Hospital Sírio-Libanês. A mãe dela conseguiu um convênio bom depois do divórcio. Divorciou por sua causa? Você casaria com um presidiário? Perguntou ironicamente. O silêncio voltou a reinar na cabine. Eu processava tudo o que tinha ouvido. Roberto não era um bandido comum. Era um homem que tinha perdido tudo e agora tentava salvar o que restava de mais importante na vida dele. Mas isso não mudava o fato de que ele estava me mantendo refém. Por volta das 3 da manhã, ele cochilou. A pistola ficou no colo dele e por um momento pensei em tentar alguma coisa. Mas e se ele acordasse? E se errasse a mão? Continuei dirigindo, pensando em alternativas. Talvez pudesse convencê-lo a se entregar em troca de ajuda para a filha. Ou talvez houvesse outro jeito de resolver a situação. Passamos por uma barreira da Polícia Rodoviária Federal. Meu coração disparou, mas era só uma blitz rotineira, checando documentos e bafômetro. Roberto acordou instantaneamente, a mão indo direto para a arma. Fica calmo, sussurrei. É rotina. O policial se aproximou da janela. Boa noite, documentos do veículo e habilitação. Entreguei tudo, tentando parecer normal. O policial iluminou o interior da cabine com a lanterna, mas Roberto tinha se abaixado, fingindo dormir. Tudo certinho, disse o policial devolvendo os documentos. Boa viagem. Obrigado, oficial. Quando nos afastamos da barreira, Roberto respirou fundo. Essa foi por pouco. Foi. Joãozão, disse ele depois de um tempo. Eu sei que você deve me achar um monstro, mas eu só quero salvar minha filha. Eu entendo, Roberto, mas você está me colocando numa situação impossível. Eu sei. E me desculpa por isso, mas não tinha outra escolha. O dia começou a clarear, e eu sabia que as próximas horas trariam novos desafios. Tínhamos passado pela primeira barreira, mas ainda havia um longo caminho até a fronteira. E eu começava a perceber que talvez a única forma de sair dessa história fosse ajudando Roberto a salvar sua filha. Mas como fazer isso sem me tornar cúmplice de um fugitivo? A estrada se estendia à nossa frente, cheia de possibilidades e perigos. E eu ainda não sabia como essa história terminaria. A manhã chegou com um céu alaranjado típico do interior e eu já estava há quase 20 horas acordado. Roberto percebeu meu cansaço e, surpreendentemente, sugeriu uma parada. Precisa descansar, Joãozão. Não adianta nada a gente chegar na fronteira se você bater o caminhão no meio do caminho. Paramos num posto que eu conhecia bem, o Pardinho, em Itumbiara. Roberto guardou a arma e assumiu novamente o papel de ajudante. Mas antes de descermos, ele me deu instruções claras. 2 horas de descanso, não mais que isso. E lembra, sua família depende da sua colaboração. Mesmo sendo uma ameaça, percebi que o tom dele tinha mudado. Não era mais tão agressivo quanto na noite anterior.
Entramos no posto e Roberto foi ao banheiro. Aproveitei para tentar ligar para Maria, mas pensei melhor. Qualquer coisa estranha na minha voz podia colocar ela em perigo. Quando Roberto voltou, sugeri que comprássemos umas coisas para o caminhão e para a viagem. Precisávamos manter as aparências e, além disso, uma viagem longa exige preparação. Você realmente conhece essas estradas, né? Comentou ele enquanto escolhíamos alguns lanches. 25 anos rodando, rapaz. Conheço cada buraco, cada radar, cada posto. E as barreiras policiais? Parei o que estava fazendo e olhei para ele. Roberto, posso te fazer uma pergunta sincera? Pode. Você realmente acredita que vai conseguir chegar na fronteira sem ser pego? Ele ficou em silêncio, mexendo num pacote de biscoito. Preciso tentar, Joãozão. Minha filha não tem tempo. Foi aí que eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Talvez fosse loucura, mas algo na história dele tinha mexido comigo. Escuta, Roberto, eu conheço um cara em Foz do Iguaçu, despachante, mexe com documentação na fronteira. Talvez ele possa ajudar. Os olhos dele se iluminaram pela primeira vez desde que entrara no meu caminhão. Sério? Mas tem uma condição, continuei. Você para com essas ameaças à minha família. Se a gente vai fazer isso, vai ser porque eu escolhi ajudar, não porque você me obrigou. Roberto me olhou por um longo tempo, como se estivesse avaliando se podia confiar em mim. Por que faria isso? Porque eu também sou pai, rapaz, e sei que faria qualquer loucura pelos meus filhos. Ele guardou a pistola dentro da jaqueta e estendeu a mão. Obrigado, João, de verdade. Apertei a mão dele, sabendo que estava me metendo numa encrenca ainda maior. Mas por algum motivo sentia que estava fazendo a coisa certa. Voltamos para o caminhão e continuamos viagem. Agora a atmosfera era diferente, menos tensa, mais colaborativa. Roberto até começou a contar algumas histórias da época em que era engenheiro. Sabe qual era meu projeto dos sonhos? Perguntou ele. Qual? Construir casas populares de verdade, não essas porcarias que fazem por aí. Queria fazer algo que durasse, que desse dignidade para o pessoal. Por que não fez? Mercado, né? Cliente quer barato e rápido. Qualidade é secundária. Conversamos sobre trabalho, sobre família, sobre sonhos perdidos. Era estranho como um sequestrador tinha se tornado quase um parceiro de viagem. Paramos para almoçar numa cidade pequena e Roberto insistiu em pagar a conta. É o mínimo que posso fazer, disse. Durante a tarde, passamos por 2 barreiras da PRF. Roberto tinha razão sobre os documentos falsos. Eram perfeitos. Os policiais nem desconfiaram. Onde você conseguiu isso? Perguntei. Dentro da cadeia você aprende muita coisa. Tem gente especializada em tudo. Por volta das 5 da tarde meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atende, disse Roberto tenso. Alô? João Carlos Silva? Perguntou uma voz oficial. Sim, sou eu. Aqui é o inspetor Marcos da Polícia Civil. Precisamos conversar com o senhor sobre uma ocorrência. Meu sangue gelou. Roberto também ficou alerta, a mão indo instintivamente para a arma. Que tipo de ocorrência? Foi relatado que o senhor pode ter dado carona a um fugitivo, homem de aproximadamente 35 anos, nome Roberto Silva Santos. Olhei para Roberto, que fez sinal para eu negar tudo. Olha, inspetor, eu dou carona de vez em quando, mas não lembro de nenhum Roberto. O senhor está onde agora? Voltando de Goiânia, na altura de Paranaíba. Menti sobre nossa localização real. Certo, se o senhor vir algo suspeito, entre em contato imediatamente. Esse homem é considerado perigoso. Pode deixar, inspetor. Desliguei o telefone com a mão tremendo. Eles sabem, disse Roberto, a voz tensa. Sabem o quê? Que eu peguei carona com você. Alguém deve ter me visto subindo no seu caminhão. Pensei rapidamente. Se a polícia sabia, era questão de tempo até nos encontrarem. Precisávamos mudar de estratégia. Roberto, você confia em mim? Agora sim. Então vamos fazer diferente. Tenho um amigo em Dourados que pode nos ajudar. Mas precisamos sair da rota principal. Que tipo de ajuda? Ele tem uma oficina mecânica. Podemos trocar as placas do caminhão, mudar a aparência, dar um tempo para a polícia esfriar. Roberto pensou por alguns momentos. Tudo bem,
Mas como sei que você não vai me entregar? Porque se eu quisesse fazer isso, já teria feito quando o inspetor ligou. Saímos da BR-153 e entramos numa estrada secundária. Era mais arriscado, mas menos vigiado. Roberto parecia mais relaxado, sabendo que eu tinha escolhido ajudá-lo por vontade própria. João, disse ele depois de um tempo. Oi? Obrigado, de verdade. Não sei o que faria se você me entregasse. A gente vai dar um jeito, rapaz. Sua filha vai ficar bem. Enquanto dirigia pelas estradas secundárias, eu me perguntava se não estava cometendo o maior erro da minha vida. Mas olhando para o homem ao meu lado, via mais que um criminoso. Via um pai desesperado. E talvez fosse exatamente isso que ele precisava. Alguém que acreditasse que ainda havia esperança. A estrada secundária era esburacada e cheia de poeira, mas pelo menos não tinha movimento policial. Roberto estava mais calmo desde que eu decidira ajudá-lo por vontade própria, mas ainda olhava pelos retrovisores constantemente. João, posso te perguntar uma coisa? Disse ele após uns quilômetros em silêncio. Claro, por que você realmente resolveu me ajudar? Não me venha com essa de ser pai. Tem mais coisa por trás. Respirei fundo. Ele tinha razão. Havia mais. Há uns 10 anos, meu filho mais novo, o Marcos, se meteu com drogas. Coisa pesada mesmo. Chegou a roubar dinheiro de casa para comprar crack. Roberto me olhou com atenção. Todo mundo dizia para eu expulsar ele de casa, que bandido não tem jeito, mas eu não conseguia desistir. Eram 3 da manhã e eu estava procurando ele pelas ruas, nos buracos mais escuros da cidade. E ele se recuperou. Hoje ele é técnico em informática, casado, tem 2 filhos. Mas só conseguiu sair dessa porque alguém acreditou nele quando todo mundo tinha desistido. Roberto assentiu, entendendo a conexão. Você acredita que eu posso me redimir? Acredito que todo pai que quer salvar um filho merece uma chance. Chegamos na oficina do Carlão por volta das 7 da noite. Era um galpão grande no meio do nada, cercado de caminhões e peças espalhadas. Carlão era um cara de confiança, parceiro de muitos anos de estrada. Ô, Joãozão! Gritou ele quando descemos do caminhão. Que surpresa, mano! Tudo certo? Salve, Carlão. Preciso de uma força, rapaz. Apresentei Roberto como meu ajudante, e Carlão nos recebeu com a hospitalidade típica do interior. Ofereceu cerveja, comida e perguntou se a gente ia pernoitar. Na verdade, Carlão, tem um problema meio complicado, comecei levando ele para um canto. Que tipo de problema? Olhei para Roberto, que fez sinal para eu contar a verdade. Esse Roberto não é meu ajudante. Ele é um fugitivo e eu tô ajudando ele a chegar na fronteira. Carlão quase engasgou com a cerveja. Porra, João, você pirou? Calma, deixa eu explicar, disse, contando rapidamente a história da filha doente e toda a situação. Carlão ouviu tudo em silêncio, coçando a barba grisalha. Conhecia ele há 15 anos e sabia que podia confiar. Puta merda, João, isso é parada séria. Eu sei, mas não posso deixar uma criança morrer se tem como ajudar. Carlão olhou para Roberto, que tinha se aproximado. É verdade essa história da sua filha? Roberto tirou o celular e mostrou uma foto. Uma menina linda de uns 8 anos, careca por causa da quimioterapia, mas com um sorriso lindo. Camila, é minha vida toda. Carlão suspirou pesadamente. Vocês sabem que a polícia está procurando, né? Passou um alerta aqui hoje cedo. Sabemos, respondi. Por isso precisamos da sua ajuda. O que vocês querem que eu faça? Trocar as placas do caminhão, talvez mudar alguma coisa na aparência. Dar uns dias para a polícia esfriar. Carlão pensou por alguns minutos, olhando para o Roberto. Você me garante que não vai fazer nenhuma besteira? Não vai machucar ninguém? Te garanto, respondeu Roberto. Só quero chegar na fronteira e depois voltar para o Brasil para ajudar minha filha. Tá bom, decidiu Carlão, mas vocês dormem aqui hoje. Amanhã cedo eu troco as placas e pinto algumas partes do caminhão. Em 2 horas vocês não vão reconhecer esse Scania. Roberto respirou aliviado. Muito obrigado, Carlão. Sério mesmo. Não me agradeça ainda. Se der merda, a gente tá tudo ferrado. Jantamos no galpão mesmo.
Carlão fez um churrasco simples e pela primeira vez em 2 dias, Roberto pareceu relaxar de verdade. Contou mais histórias da Camila, mostrou mais fotos, falou dos sonhos que tinha para ela. Ela quer ser veterinária, disse, os olhos brilhando. Sempre gostou de bichos. Antes de eu ser preso, a gente tinha 3 cachorros em casa. E agora? Perguntou Carlão. A mãe dela ficou com um só. Disse que não tinha condições de cuidar de 3. Conversamos até tarde sobre família, sobre escolhas, sobre como a vida pode mudar de uma hora para outra. Carlão contou que também já tinha passado por perrengues, que a vida de mecânico de estrada não era fácil. Sabe qual é a diferença entre nós e vocês da cidade grande? Perguntou Carlão. Aqui no interior, a gente ainda acredita que pessoa boa merece uma segunda chance. Na manhã seguinte, acordei com o barulho da pistola pneumática. Carlão já estava trabalhando no caminhão desde cedo. Trocou as placas por umas de Mato Grosso do Sul, pintou de azul escuro algumas partes, que eram azul claro, e mudou os adesivos da empresa. Pronto, disse, todo sujo de tinta. Agora parece outro caminhão. Realmente, a transformação foi impressionante. Meu Scania parecia completamente diferente. Quanto eu te devo? Perguntou Roberto. Nada, rapaz. Só me promete uma coisa. Quando sua filha ficar boa, você volta aqui para me contar. Roberto abraçou Carlão emocionado. Prometo. Saímos da oficina por volta das 10 da manhã. O caminhão estava irreconhecível e Roberto tinha mudado o visual também. Cortou o cabelo, fez a barba, trocou de roupa. Agora sim, disse ele. Parecemos parceiros de verdade. Voltamos para a estrada principal, mas agora com mais confiança. Passamos por 2 barreiras durante o dia e os policiais nem olharam direito para o caminhão. No final da tarde, Roberto recebeu uma ligação que mudou tudo. Alô? Atendeu nervoso. Do outro lado da linha, eu ouvi uma voz feminina desesperada. Roberto, é você? Fernanda? Como conseguiu esse número? Preciso falar com você urgente. É sobre a Camila. O rosto de Roberto ficou branco. O que aconteceu? Os médicos disseram que ela tem no máximo 1 semana. Roberto, ela está pedindo pelo pai. Roberto começou a chorar. E pela primeira vez, desde que entrara no meu caminhão, eu vi o homem por trás do fugitivo. Fernanda, eu tô indo. Vou dar um jeito. Como? Você está preso? Não tô mais. Fugi para salvar nossa filha. Silêncio do outro lado da linha. Roberto, você enlouqueceu? Se te pegarem... Se não tentar, ela morre. É uma chance que eu tenho que correr. Quando desligou, Roberto estava destruído. João, preciso mudar os planos. Como assim? Não posso ir para a fronteira agora. Preciso voltar para São Paulo. Minha filha está morrendo. Parei o caminhão no acostamento. A situação acabara de ficar muito mais complicada. Roberto, se você voltar para São Paulo, vão te prender na hora. Eu sei, mas não posso deixar ela morrer sem tentar. Olhei para ele e vi a determinação de um pai que tinha tomado uma decisão irreversível. Tá bem, disse. Vamos para São Paulo. Você enlouqueceu, João. Roberto me olhava incrédulo. São Paulo é suicídio para mim. A polícia vai estar de prontidão em todos os hospitais. Então vamos ter que ser mais espertos que eles, respondi, ligando o caminhão novamente. Você conhece bem a cidade? Nasci lá. Conheço cada rua do Morumbi, da Zona Sul. E o hospital, sírio-libanês, como a palma da minha mão. Trabalhei numa reforma lá em 2010. Isso me deu uma ideia. Então você conhece as entradas de serviço? Os acessos dos funcionários? Roberto entendeu aonde eu queria chegar. Conheço. Mas como vamos fazer? Não posso simplesmente entrar lá. Quem disse que você vai entrar? Você vai trabalhar lá. Expliquei meu plano. Íamos comprar uniforme de manutenção. Roberto entraria como funcionário terceirizado. Já tinha visto isso acontecer em outros hospitais. Pessoal de obra sempre circula sem muita fiscalização. É arriscado demais, disse ele. Mais arriscado que deixar sua filha morrer? Roberto ficou em silêncio por alguns quilômetros, processando a ideia. Teria que ser rápido. Entrar, fazer o teste de compatibilidade e sair. Sua ex-esposa pode ajudar. Fernanda? Ele pensou.
Talvez ela ainda me ama, mesmo depois de tudo. Paramos num posto para planejar melhor. Roberto ligou para Fernanda novamente. Fernanda, sou eu, preciso da sua ajuda. Roberto, onde você está? Não posso falar pelo telefone, mas tenho um plano para fazer o teste de compatibilidade. Como? Se você aparecer aqui, vão te prender na hora. Por isso preciso da sua ajuda. Você pode descobrir quando fazem manutenção no hospital? Fernanda ficou em silêncio, entendendo o que ele queria. Roberto, isso é loucura. É a única chance da Camila. Tá bem, vou descobrir, mas promete que vai ter cuidado. Prometo. Quando desligou, Roberto parecia mais determinado. Ela vai ajudar. Fernanda ainda tem esperança que a gente volte a ser família. E vocês vão? Roberto sorriu tristemente. Se a Camila sobreviver, quem sabe? Mas primeiro eu tenho que cumprir a sentença. Continuamos viagem em direção a São Paulo. Era uma decisão louca, mas eu admiro a coragem do cara. Quantos pais fariam o mesmo? Durante a noite, paramos para descansar num posto na divisa de São Paulo. Roberto recebeu uma mensagem de Fernanda. Amanhã, às 2 da tarde, tem manutenção no sistema de ar-condicionado do outro andar. É onde está a Camila. Perfeito, disse Roberto. Vou entrar com a equipe de manutenção. E depois? Depois vou me entregar. Mas pelo menos vou ter tentado salvar minha filha. Na manhã seguinte, compramos uniforme de manutenção numa loja de materiais de construção. Roberto ficou irreconhecível com capacete, óculos de proteção e barbas por fazer. Parece mesmo um técnico, brinquei. Espero que os seguranças do hospital pensem o mesmo. Chegamos em São Paulo por volta do meio-dia. A cidade estava caótica, como sempre, mas isso jogava a nosso favor. Mais fácil se esconder no meio da multidão. Parquei o caminhão numa rua próxima ao hospital. Roberto se aprontou, conferindo pela última vez os documentos falsos que tinha. João, disse ele antes de descer. Se der errado, obrigado por tudo. Você me devolveu a esperança. Vai dar certo, rapaz. Sua filha precisa de você. Roberto desceu do caminhão, carregando uma caixa de ferramentas que compramos. Parecia completamente convincente. Fiquei esperando, nervoso, ouvindo o rádio. Passaram 20 minutos, meia hora, 1 hora, nada de Roberto. Meu celular tocou. Era ele. João, consegui. Tô com a Camila. Como assim? Entrei com a equipe de manutenção, ninguém desconfiou. Subi para o 8º andar e encontrei o quarto dela. A Fernanda estava lá. E agora? Agora vou fazer o teste. O médico já está vindo. Desliguei aliviado. Pelo menos a primeira parte do plano tinha funcionado. 40 minutos depois, Roberto ligou novamente. Dessa vez a voz estava estranha. João tem um problema. Que tipo de problema? A Fernanda me reconheceu, mas o segurança também desconfiou. Acho que vai dar merda. Sai de lá, agora. Não posso. O médico está fazendo o teste. Preciso de mais uns 15 minutos. Roberto, se eu não conseguir sair, me encontra na entrada da emergência em 1 hora. Se eu não aparecer, é porque me pegaram. A ligação caiu. Fiquei ali, no meio do trânsito de São Paulo, me perguntando se não tinha ajudado Roberto a assinar sua própria sentença de morte. 15 minutos se passaram. Meia hora. 45 minutos. Às 3h45, dirigi até a entrada da emergência. Vi várias viaturas policiais paradas na frente do hospital. Meu coração afundou. Tinham pegado Roberto, mas aí vi ele saindo por uma porta lateral, ainda vestido de técnico de manutenção, caminhando naturalmente em direção ao caminhão. Arranca, disse ele subindo rapidamente na cabine. Conseguiu? Consegui. Fiz o teste, sou compatível e os médicos já vão começar o procedimento de preparação da Camila. E a polícia? Eles chegaram, mas a Fernanda disse que eu já tinha ido embora. Me disfarçou na confusão da manutenção. Saímos de São Paulo pelo mesmo caminho que tínhamos entrado. Roberto estava eufórico e aliviado ao mesmo tempo. João, minha filha vai viver, vai viver. E agora? Qual é o plano? Roberto respirou fundo. Agora eu me entrego, mas primeiro quero ter certeza de que o transplante vai dar certo. Como vai fazer isso? A Fernanda vai me manter informado. Quando os médicos confirmarem que está tudo bem,
Eu me apresento na delegacia mais próxima. Rodamos em silêncio por alguns quilômetros. Roberto olhava pela janela com um sorriso no rosto que eu não tinha visto antes. Sabe o que é mais legal? Disse ele. O quê? Pela primeira vez em 5 anos eu me sinto pai de novo. 3 dias depois, estávamos numa cidade pequena do interior de São Paulo, esperando notícias do hospital. Roberto tinha alugado um quarto simples numa pensão, e eu ficava no caminhão parado num posto próximo. A tensão era constante. Sabíamos que a polícia estava procurando intensamente, e ficar parado num lugar por muito tempo era arriscado. Mas Roberto não queria se afastar muito de São Paulo. E se precisarem de mim para alguma coisa? Perguntava ele constantemente. Se precisar, a gente volta, eu respondia. Na manhã do 4º dia, Fernanda ligou. Roberto atendeu nervoso. Oi, amor. Como ela tá? Escutei a conversa pelo alto-falante. A voz de Fernanda estava emocionada. Roberto, os médicos disseram que o procedimento foi perfeito. A medula óssea está sendo aceita pelo organismo da Camila. Ela vai ficar boa. Roberto começou a chorar de alívio. Era a primeira vez que eu via um homem adulto chorar de felicidade. Sério? Tem certeza? Certeza absoluta. O Dr. Martinez disse que em algumas semanas ela vai poder ir para casa. E ela está perguntando por mim? Todo dia. Falei que o papai está viajando a trabalho, mas que ama muito ela. Quando desligou, Roberto ficou em silêncio por uns minutos, então olhou para mim. João, não sei como te agradecer. Você me ajudou a salvar minha filha. Fizemos juntos, rapaz. Agora eu preciso me entregar. Sabia que esse momento ia chegar, mas ainda assim me deixava triste. Em uma semana, Roberto tinha deixado de ser um sequestrador para se tornar quase um amigo. Onde você quer se apresentar? Aqui mesmo, na delegacia da cidade. Tem certeza? Tenho. Quero acabar logo com isso para poder voltar para a vida normal. Naquela tarde, fomos até a delegacia local. Era um prédio pequeno, típico do interior. Roberto vestiu a roupa social que usava quando fugiu. Queria se apresentar com dignidade. Você não precisa entrar comigo, disse ele. Preciso sim. Quero explicar para a polícia que você não me fez mal nenhum. Mas você pode se complicar. Deixa comigo. Entramos na delegacia juntos. O delegado, um homem de uns 50 anos, nos recebeu com curiosidade. Bom dia, em que posso ajudá-los? Roberto respirou fundo. Meu nome é Roberto Silva Santos. Sou um fugitivo da penitenciária de Aparecida de Goiânia e vim me entregar. O delegado quase engasgou com o café. Como? Fugi há 1 semana para salvar minha filha. Agora que ela está bem, vim me entregar. O delegado nos olhou com desconfiança, depois pegou o telefone e confirmou que Roberto estava mesmo na lista de foragidos. E você? Perguntou apontando para mim. João Carlos Silva, caminhoneiro. Esse homem pediu minha ajuda para chegar até a filha dele, que estava morrendo. Ajudei porque sou pai e entendo o desespero dele. Ele te ameaçou? Olhei para Roberto, que fez sinal para eu falar a verdade. No início, sim, mas depois que entendi a situação, ajudei por vontade própria. O delegado chamou reforços e começou o procedimento de prisão. Roberto não resistiu, colaborou com tudo. Delegado, disse ele antes de ser algemado, posso fazer um pedido? Pode falar. Esse homem aqui, o João, me ajudou a salvar a vida da minha filha. Se ele se complicar por minha causa, vou me sentir culpado pro resto da vida. O delegado me olhou novamente. Senhor João, preciso que venha prestar depoimento. Mas pelo que vejo, o senhor foi mais vítima que cúmplice. Obrigado, delegado. Roberto foi levado para a cela e eu fiquei prestando depoimento por 3 horas. Contei toda a história, desde o momento que ele entrou no meu caminhão até chegarmos na delegacia. Quando terminei, o delegado me liberou. Senhor João, oficialmente o senhor foi vítima de sequestro, mas extraoficialmente acho que fez uma coisa bonita. Nem todo mundo teria coragem de ajudar um estranho a salvar uma criança. Obrigado, delegado. Antes de ir embora, pedi para ver Roberto uma última vez. O delegado permitiu. E aí, parceiro? Disse ele quando me viu. Vim me despedir.
João, sério mesmo, muito obrigado por tudo. Minha filha está viva por sua causa. Também por sua causa. Você teve coragem de arriscar tudo por ela. Vou cumprir o resto da sentença certinho. Quando sair, quero ser um homem que minha filha possa ter orgulho. Tenho certeza que vai conseguir. Apertei a mão dele através das grades. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, me procura. João Carlos, transportadora Estrada da Vida. Pode deixar. Saí da delegacia com um sentimento estranho. Por um lado, alívio de ter saído dessa história sem consequências legais. Por outro, uma mistura de tristeza e orgulho. Tristeza de ver Roberto voltando para o sistema prisional. Orgulho de ter ajudado a salvar uma vida inocente. No caminhão, liguei para Maria. Oi, amor, tô voltando para casa. Que bom, como foi a viagem? Diferente de todas as outras. Te conto quando chegar. Tá tudo bem? Sua voz tá estranha. Tá tudo bem. Só aprendi algumas coisas importantes nesses dias. Que tipo de coisas? Que às vezes a gente precisa correr riscos para fazer o que é certo. Maria ficou em silêncio por alguns segundos. João, você não fez nenhuma loucura, né? Sorri. Só a loucura de acreditar que toda criança merece uma chance de viver. 2 semanas depois de ter entregado Roberto na delegacia, eu ainda estava processando tudo o que tinha acontecido. A vida tinha voltado ao normal. Rotas regulares, cargas comuns, conversas rotineiras no rádio com outros caminhoneiros. Mas alguma coisa tinha mudado em mim. Estava voltando de uma entrega em Ribeirão Preto quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? João? Aqui é a Fernanda, esposa do Roberto. Parei o caminhão no acostamento. Oi, Fernanda. Como conseguiu meu número? O Roberto me deu. Ele me contou tudo o que você fez por ele, por nós. Como ele tá? Foi transferido para uma penitenciária em São Paulo, para ficar mais perto da Camila. O advogado disse que o comportamento dele vai ser levado em conta na revisão da pena. E a Camila? Perfeita! A voz de Fernanda se encheu de alegria. Os médicos disseram que o transplante foi um sucesso completo. Ela já está em casa, voltando à vida normal. Senti um alívio enorme. Todo o risco tinha valido a pena. Fernanda, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você perdoou o Roberto? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. João, quando vi ele naquele quarto de hospital, arriscando a liberdade para salvar nossa filha, como não perdoar? Ele pode ter feito coisas erradas, mas ainda é o homem que eu amei, o pai da Camila. Vocês vão tentar de novo? Vamos esperar ele cumprir a pena. Se sair da prisão como o homem que eu vi no hospital, corajoso, determinado, capaz de sacrificar tudo pela família, talvez sim. Quando desliguei, fiquei pensando em como uma semana pode mudar a vida de tanta gente. Roberto tinha encontrado uma chance de redenção. Camila tinha ganhado uma nova oportunidade de vida. Fernanda tinha redescoberto o amor pelo ex-marido. E eu? O que tinha ganhado com tudo isso? A resposta veio algumas horas depois, quando parei num posto para jantar. Um homem me abordou no estacionamento. Com licença, o senhor é João Carlos, o caminhoneiro que ajudou aquele Roberto? Sou sim, por quê? Meu nome é Carlos, sou jornalista. Gostaria de fazer uma matéria sobre sua história. Não é uma história, rapaz, é só a vida. Exatamente. É uma história real sobre coragem, sobre fazer o que é certo mesmo quando é perigoso. Pensei na proposta. Parte de mim queria que a história ficasse entre nós. Outra parte achou que talvez fosse importante mostrar que ainda existem pessoas dispostas a ajudar. Tá bem, decidi, mas com uma condição. Qual? Quero que parte do dinheiro da matéria vá para uma instituição que ajuda crianças com câncer. O jornalista sorriu. Fechado. A matéria saiu uma semana depois, numa revista nacional. O caminhoneiro que arriscou tudo por uma criança era o título. Recebeu uma repercussão que eu jamais imaginei. Começaram a chegar cartas, e-mails, mensagens no celular. Pessoas contando suas próprias histórias de superação, agradecendo por eu ter mostrado que ainda existe bondade no mundo. Teve uma carta que me marcou especialmente.
Era de uma mulher de Goiânia. Senhor João, meu nome é Ana. Há 2 anos, meu marido foi preso por roubo. Desde então, eu e minha filha vivemos o preconceito de ser família de presidiário. Sua história me mostrou que todo mundo merece uma segunda chance. Decidimos voltar a visitar meu marido na prisão e dar uma nova oportunidade para o nosso casamento. Obrigada por me ensinar que o amor é mais forte que os erros do passado. Essas mensagens me fizeram perceber que minha história com Roberto tinha ido muito além de salvar uma criança. Tinha mostrado para muita gente que ainda vale a pena acreditar no ser humano. 3 meses depois do início de tudo, recebi uma ligação que nunca vou esquecer. Alô, João, aqui é o Roberto. Roberto, como tá me ligando? Telefonema autorizado. Queria te dar uma notícia. Minha pena foi reduzida. Por bom comportamento e pelos motivos humanitários da fuga, vou sair em 2 anos em vez de 5. Que ótimo! E tem mais. A Camila está completamente curada. Os médicos disseram que ela não vai precisar de mais nenhum tratamento. Roberto, isso é maravilhoso. João, eu quero que você seja padrinho do meu casamento. Casamento? A Fernanda me pediu em casamento ontem, aqui na prisão. Disse que quer me esperar e recomeçar nossa família quando eu sair. Fiquei emocionado. Claro que aceito ser padrinho, rapaz. Vai ser aqui mesmo na prisão. Sei que é estranho, mas... Roberto, foi numa prisão que você se tornou um homem melhor. Não tem lugar mais apropriado para celebrar isso. No dia do casamento, dirigi até a penitenciária vestido com o meu melhor terno. Era uma cerimônia simples, na capela da prisão, mas cheia de amor e esperança. Roberto estava irreconhecível. Cabelo cortado, barba feita, sorriso genuíno. Fernanda estava linda, vestido branco simples, olhar apaixonado. E Camila? Camila estava lá, cabelo crescendo de novo, bochechas rosadas, radiante de saúde. Tio João! Gritou ela quando me viu, me abraçando forte. Oi, princesa. Como está se sentindo? Perfeita. O médico disse que sou a criança mais saudável que ele conhece. Durante a cerimônia, quando Roberto e Fernanda trocaram os votos, eu me lembrei de tudo que tinha acontecido. A pistola apontada para mim, a fuga desesperada, a decisão de ajudar, os riscos que corremos. Valeu cada segundo. Depois da cerimônia, Roberto me chamou num canto. João, tem uma coisa que nunca te falei. O quê? Naquele primeiro dia, quando apontei a pistola para você? Sim, ela não estava carregada. Olhei para ele sem entender. Eu nunca conseguiria fazer mal a você ou a qualquer pessoa inocente. A pistola era só para te assustar e garantir que me ajudasse. Por que não me contou isso antes? Porque depois você escolheu me ajudar por vontade própria, e isso significou muito mais do que qualquer ameaça. Sorrimos juntos. Mesmo depois de tudo, Roberto ainda conseguia me surpreender. 1 ano depois de tudo ter começado, eu estava dirigindo pela mesma BR-153, onde encontrei Roberto. Era incrível como aquela estrada tinha mudado minha vida para sempre. Meu celular tocou. Era uma ligação de vídeo. Tio João! A voz da Camila encheu a cabine do caminhão. Oi, princesa! Como tá? Olha! Ela mostrou uma medalha dourada. Ganhei a medalha de melhor aluna da escola. Parabéns! Sabia que você ia conseguir. Roberto apareceu na tela. Tinha emagrecido. Tava com cara mais saudável. E aí, parceiro? Como vão as estradas? Sempre correndo atrás, né? Como estão as coisas aí? Ótimas. Minha pena foi reduzida de novo. Vou sair em 6 meses. Sério? Sério? Terminei o ensino médio aqui dentro. Comecei a dar aulas de matemática para os outros presos. O diretor disse que nunca viu uma transformação tão grande. Fernanda apareceu na tela também. João, queremos te fazer um convite. Que tipo de convite? Quando o Roberto sair, vamos abrir uma pequena empresa de construção. Queríamos que você fosse nosso transportador oficial. Fiquei emocionado com o convite. Claro, seria uma honra trabalhar com vocês. Vai ser a construtora Segunda Chance, disse Roberto sorrindo, para mostrar que todo mundo merece uma nova oportunidade. Depois que desliguei, continuei dirigindo pensando em como a vida é imprevisível. Há 1 ano,
Roberto era um fugitivo desesperado. Hoje era um homem transformado, prestes a recomeçar a vida. Parei num posto para abastecer e reconheci o frentista. Era o mesmo rapaz jovem de quando Roberto estava comigo. E aí, tio? Lembra de mim? Claro! Como tá, garoto? Bem, ouvi sua história na revista. Cara, que coisa incrível. Obrigado. Sabe, depois que li sua matéria, decidi voltar a estudar. Tô fazendo supletivo à noite. E que bom. É que sua história me fez pensar. Se um caminhoneiro pode mudar a vida de uma família inteira, imagine o que cada um de nós pode fazer. Essa frase ficou na minha cabeça o resto do dia. Realmente, cada pessoa tem o poder de mudar a vida de alguém. Às vezes com gestos pequenos, às vezes com decisões arriscadas. Chegando em casa naquela noite, Maria me esperava com um sorriso especial. "O que foi?" perguntei desconfiado. "Chegou uma encomenda para você." Era uma caixa grande. Abri e encontrei um álbum de fotos. Na primeira página, uma foto da Camila saudável, sorrindo, segurando um desenho de um caminhão azul. Embaixo, com a letra de criança, "Pro tio João, que salvou minha vida. Te amo muito." Folheei o álbum com os olhos marejados. Tinha fotos da recuperação da Camila, do casamento na prisão, de Roberto estudando, da família reunida. Na última página, uma carta de Roberto. "João, não existem palavras para agradecer tudo o que você fez. Você não salvou só a Camila, salvou nossa família inteira, salvou minha alma. Um dia, quando ela crescer, vou contar para ela que existe no mundo um anjo disfarçado de caminhoneiro. Com amor eterno, Roberto, Fernanda e Camila." Maria, que estava lendo por cima do meu ombro, me abraçou. "Tô orgulhosa de você, João. Muito orgulhosa. Fiz o que qualquer pai faria." "Não, amor. Você fez o que poucos homens teriam coragem de fazer." Naquela noite, deitado na cama, pensei em tudo o que aconteceu. Uma decisão de dar carona mudou completamente o rumo de várias vidas. Me fez perceber que às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho por um motivo. 6 meses depois, recebi o telefonema que eu estava esperando. "João, saí da prisão hoje." Era Roberto eufórico. "Parabéns, parceiro. Como se sente?" "Livre. Livre e com uma segunda chance na vida." "E a Camila?" "Aqui do meu lado, grudada em mim que nem chiclete, não quer me largar nem um minuto." Ouvi a risadinha dela no fundo. "Conta pro tio João o que você aprendeu hoje na escola." "Tio João," Camila pegou o telefone, "aprendi que existem heróis de verdade no mundo." "É mesmo? E quem são esses heróis?" "Pessoas normais que fazem coisas extraordinárias, como você." Meu coração se encheu de emoção. 2 semanas depois, fui visitá-los em São Paulo. Roberto tinha alugado uma casa simples num bairro da periferia, mas o lar estava cheio de amor e esperança. "João, quero te mostrar uma coisa", disse Roberto, me levando para o quintal. Lá estava uma pequena oficina montada. Comecei devagar, fazendo pequenos reparos para o pessoal do bairro, mas já tenho 3 funcionários, todos ex-presidiários que querem uma segunda chance. "E como tá indo?" "Melhor do que esperava. Tem serviço demais. O pessoal confia no meu trabalho porque sabem da minha história." "Que bom. E tem uma surpresa." Roberto me levou até uma garagem nos fundos. Lá dentro estava um caminhão, não muito novo, mas bem cuidado. "Comprei para fazer as entregas da empresa, mas quero que você seja o primeiro a dirigir ele." No para-brisa, um adesivo. "Transporte segunda chance. Acreditamos na transformação humana." "Roberto, isso é lindo. A primeira viagem vai ser especial. Vamos levar material de construção para uma creche que atende crianças carentes. Algumas têm câncer, como a Camila teve. Passamos o dia trabalhando juntos, carregando material, conversando sobre o futuro. Era incrível ver como Roberto tinha mudado. Mais maduro, mais responsável, mas mantendo a determinação que o fez arriscar tudo pela filha. No final do dia, Camila veio correndo me abraçar. "Tio João, papai disse que você vai trabalhar com a gente." "Às vezes, princesa, sempre que precisarem." "Que bom,
Assim posso te ver mais vezes. Na hora de ir embora, Roberto me chamou num canto. João, tem uma coisa que quero te falar. Pode falar. Decidi perdoar o cara que me delatou. Como assim? Se ele não tivesse feito isso, eu nunca teria ido para a prisão. Nunca teria descoberto o câncer da Camila a tempo. Nunca teria conhecido você. Às vezes, o que parece uma tragédia é, na verdade, uma bênção disfarçada. Essa frase ficou comigo durante toda a viagem de volta. Roberto tinha razão. Às vezes, os piores momentos da nossa vida levam aos melhores. 5 anos se passaram desde aquele dia fatídico na BR-153. Hoje, enquanto dirijo pelas mesmas estradas, reflito sobre como uma única decisão pode mudar tudo. Roberto não só cumpriu sua promessa, como a superou. A construtora Segunda Chance cresceu e agora emprega mais de 50 pessoas. Muitas delas ex-presidiários que encontraram uma nova oportunidade de vida. Ele virou referência nacional em reinserção social. Camila, agora com 13 anos, está no 1º ano do ensino médio. Quer ser médica oncologista pediátrica. Quero ajudar outras crianças como o tio João me ajudou, diz ela sempre. Fernanda abriu uma ONG que oferece apoio psicológico para famílias de presidiários. O trabalho dela já ajudou centenas de pessoas a não desistirem dos seus entes queridos. E eu continuo sendo caminhoneiro, mas agora com um propósito diferente. Além do trabalho regular, dedico parte do meu tempo transportando doações para hospitais infantis e instituições de caridade. Meu Scania azul ficou conhecido como o Caminhão da Esperança. Hoje, especificamente, estou indo para São Paulo para um evento muito especial. Camila vai receber uma homenagem da Fundação Oncoguia por sua campanha de conscientização sobre câncer infantil. E adivinhem quem vai entregar o prêmio? Eu. Chego no evento, um auditório cheio de médicos, autoridades, famílias. Camila tá linda, de vestido azul, cabelos longos e brilhantes. Senhoras e senhores, começa o apresentador. Hoje homenageamos uma jovem que transformou sua experiência pessoal numa missão de vida. Aos 13 anos, Camila Santos já ajudou a arrecadar mais de R$500 mil para tratamento de crianças carentes com câncer. Os aplausos ecoam pelo auditório. Para entregar o prêmio, convidamos o homem que mudou a vida dela e da família toda, o caminhoneiro João Carlos Silva. Subo no palco emocionado. Camila corre e me abraça forte. Obrigada por tudo, tio João, por ter acreditado no papai quando ninguém mais acreditava. Princesa, seu pai me ensinou que o amor de uma família é capaz de mover montanhas. No meu discurso, olho para a plateia e vejo rostos atentos, pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Há 5 anos, encontrei um homem desesperado na beira da estrada. Ele estava fugindo da prisão, tinha uma arma, e qualquer pessoa sensata diria que eu deveria ter passado direto. Silêncio total no auditório. Mas aprendi naquela semana que julgar alguém pelo pior momento da vida é negar a capacidade humana de mudança. Roberto não era um bandido, era um pai desesperado. E todo pai desesperado merece uma chance de salvar seu filho. Vejo lágrimas nos olhos de muitas pessoas da plateia. Hoje, Roberto é um empresário respeitado. Fernanda ajuda centenas de famílias e Camila está aqui salvando outras crianças. Tudo porque alguém resolveu acreditar na segunda chance. Os aplausos são emocionantes. Na primeira fila, Roberto, Fernanda e Maria estão chorando de orgulho. Depois do evento, vamos jantar juntos numa churrascaria simples. É nossa tradição. Nada de lugares chiques, só a família reunida. João, diz Roberto levantando o copo de refrigerante, um brinde ao homem que nos ensinou que anjo pode aparecer dirigindo o caminhão. Um brinde à família que me ensinou que o amor é mais forte que qualquer prisão. Respondo. Camila levanta o copo também. Um brinde à segunda chance. Brindamos juntos e nesse momento percebo que minha vida tem um significado que eu nunca imaginei. Não sou apenas João Carlos, o caminhoneiro. Sou parte de uma história de redenção, de amor familiar, de fé na natureza humana.
Na volta para casa, dirijo sozinho pela madrugada. A estrada está vazia, igual àquela noite há 5 anos. Passo exatamente pelo local onde Roberto entrou no meu caminhão. Paro no acostamento e fico alguns minutos ali, lembrando de tudo. O medo, a tensão, a decisão de ajudar, os riscos que corremos, a transformação que presenciei. Meu celular toca. É uma mensagem de Roberto. João, nunca vou conseguir te agradecer o suficiente. Você não salvou apenas uma vida, salvou uma família inteira. Te amo, irmão. Respondo, Roberto, você me ensinou que vale a pena apostar no ser humano. Obrigado por ter me dado a chance de ser parte dessa história. Volto para a estrada, mas agora com o coração cheio de paz. Sei que fiz a coisa certa naquele dia. E sei que, se fosse hoje, faria tudo igual. Porque às vezes, na vida, a gente precisa escolher entre o que é seguro e o que é certo. E eu aprendi que escolher o que é certo sempre vale a pena, mesmo quando parece perigoso. A estrada se estende à minha frente, cheia de possibilidades. E eu sei que, se aparecer outro Roberto no meu caminho, vou parar novamente. Porque acreditar na bondade humana não é ingenuidade, é esperança. E esperança é a única coisa que pode mudar o mundo, uma pessoa de cada vez. Essa foi a história do caminhoneiro João Carlos e Roberto Silva. Uma história sobre segundas chances, amor familiar e a força da compaixão humana. Se você acredita que todo mundo merece uma oportunidade de recomeçar, deixe seu like, compartilhe essa história e se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração. E lembre-se, na estrada da vida, todos nós somos caminhoneiros. A diferença está em quem decidimos levar conosco na jornada. Se você gostou dessa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias que tocam o coração. Até a próxima!